Então, bom, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, para quem não me conhece, eu sou assistente aqui da Instituto Zeracê, trabalho com os GES. E o Arthur me convidou para conversar com vocês sobre a história dos cuidados intensivos. Na verdade, assim, mostrar o que eu já mostrei no ano passado também, mas são coisas que a gente já estudou, a gente separa. Mas esses são os tópicos que eu vou desenvolver aqui durante essa nossa estadia. A história dos cuidados intensivos propriamente dita, a história dos cuidados intensivos no Brasil, uma passada por cima disso, algumas oportunidades de melhora, eu digo, falei algumas, mas não são poucas, principalmente nossa, aqui do Hospital das Clínicas, e fala um pouco sobre a história da residência aqui de UTI do Hospital das Clínicas. Assim, gente, a história dos cuidados intensivos, pelo menos que a gente tem isso escrito, notificado, documentado, começa num ambiente histórico muito parecido com o que tem hoje. Começa lá na Península da Crimeia, tá? Onde ocorreu a Guerra da Crimeia. O que foi a Guerra da Crimeia? Foi uma guerra, na verdade, que o Império Otomano se juntou com os britânicos, se juntou com os franceses, com a ideia de bloquear a expansão. Isso por conta de interesses comerciais, principalmente aqui no Estreito de Boston. Tá bom? Bom, e o que aconteceu? Aí que surgiu essa figura, Florence Nightingale, que eu acho que é uma das pessoas que, pelo menos na história moderna, tiveram respeito a ser criadora e idealizadora da unidade intensiva, unidade de cuidado intensivo. A primeira, isso aí foi na Crimeia, o que aconteceu? Só lembrar que assim, ela também é conhecida como só. Enfim, algo do jeito. Eu falava Dama da Noite, ficou bom de contexto. Esse é o tipo Dama da Noite. Não é esse exatamente o nome. Uma vez eu falo isso depois que saiu, eu estava conversando com o show. Eu vou falar isso de uma forma diferente. Bom, mas o que aconteceu com a Florence Nightingale? A Florence Nightingale era britânica, nascida em Florença, o nome dela é Florence, não era britânica de nascença, e ela estudou enfermagem. Foi uma das pessoas convictas que o cuidado era essencial para o ser humano. E a gente herdou isso dela. Então, parte da formação dela foi na Alemanha, parte na França, e, mais uma vez, ela tinha convicção profunda de que o cuidado para o ser humano era essencial para resolver qualquer dificuldade que passasse com vista de saúde. Tá? E a história dela começou na Guerra da Crimeia, depois que surgiu a ideia, não a ideia, mas o fato de que os soldados britânicos estavam abandonados os civis no meio da guerra. E ela foi atrás disso, é uma família influente, e conseguiu ela, mais 28 outros profissionais da saúde, irem para a guerra, para a região da Crimeia, para acompanhar os soldados britânicos. Além dessa convicção de cuidado, é uma heresia estatística. Vou mostrar algumas coisas para vocês que a gente herdou dela naquela época. Isso aqui, por exemplo, isso foi o primeiro gráfico da história. E foi ela. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Ela documentou, desde a chegada dela e dos outros 28 profissionais, o que aconteceu com esse grupo cinza aqui. Isso aqui é a incidência de morte por mês, desde a chegada dela no primeiro. Esse grupo cinza são as mortes evitáveis. O que ela fez? Olha só, ela chegou, a mortalidade era super alta, esse mesmo estava completo, mas era super alta. E ela foi caindo e chegou a bater zero. Na média, o que aconteceu foi isso aqui, mortalidade de 42,7% para 2,8%. Implementação de processos do tipo alimentar os soldados, hidratar os soldados, evitar que eles ficarem parados na mesma posição e sempre curativo líquido. E, para isso, tinha a vigília da noite, que é onde veio aí a dela da lanterna. Bom, não é exatamente isso. Perfeito. E esse foi o conceito que a gente usa com o vídeo. Aqui nasceram as UTIs, oportunidade de cuidado com isso. Devido a esse sucesso, que posso dizer que foi extraordinário dela, ela recebeu uma verba do governo britânico para montar uma escola de forma
formar mais gente para fazer isso. Não só formar, mas formar formadores de pessoas para cuidar de pessoas. E olha só que interessante nessa época. A Austrália, Canadá e Nova Zelândia participaram disso como pioneiros, no sentido de ir lá para aprender com essa ideia para levar para os seus países. Por um acaso, os 3 melhores medicinas intensivas do mundo. Certo? Bom, isso aqui é uma colocação já meio antiga de 2013 do Rodrigo Bion. O Rodrigo Bion já é intensivista de Brasil. Ele é casado com uma enfermeira intensivista. E achei interessante que o que ele coloca aqui, né? Que em 2013 para cá, já tem 12 anos, eu acho que está nisso aqui. Ainda hoje a profissão de enfermagem não é valorizada como deveria. Tá? Já adianto para vocês, você quer ter um pegou, e faz o que é enfermagem. Tá? Dizer que tem um profissional de cuidado, mas quem é mão na obra no cuidado são os enfermeiros. Tá? Bom, falando disso, só mostrar alguns dados que a gente tem de literatura. Esses dados que eu estou mostrando para vocês, que aqui é de 2014, isso aqui é uma fonte que chama RNA Forecast. Desse nome que é RNA Forecast. E foi uma fonte europeia, onde se chegou à conclusão que isso é uma associação muito forte. Quando você coloca mais enfermaria, mais de um paciente, mais de 4 pacientes para serem cuidados por um primeiro, principalmente com bastante tempo de internação e internações, certo? E, no final, com mortalidade. Mas não é só ter gente. Ter gente e a gente fazer a formação dessas pessoas, de nós todos, muito bem feito. Que é a educação. Tá? Então, esses foram os 2 fatores que ficaram associados à redução de mortalidade no risco estrutural. Isso aqui não é TI, isso aqui é enfermaria. O que aconteceu? Os australianos, muitos deles levaram os seus hospitais nesse conceito e começaram a aplicar. Eu posso dizer para vocês que nos 6 primeiros meses, o custo explodiu nesses hospitais que trouxeram a valorização e educação do profissional cuidador. Só que nos 6 meses, o preço começou a cair, porque o número de internações, o tempo de internações, a mortalidade, complicações caíram e o preço se equalizou. Custo se equalizou. Nisso, o que eles trouxeram para a gente? Olha só. Para cada paciente que se aumenta para um profissional, para um enfermeiro cuidar, isso aumenta em 12% a chance, em termos de odds, chance relativa, de paciente bom. E por último aqui, ó, os próprios profissionais começam a ter uma certa preocupação sobre a qualidade do cuidado e sobre a segurança do paciente. E acho que a gente está vivenciando aqui isso cada vez mais, certo? Um pouquinho atrasado, nós estamos vivenciando isso. Isso chegou ao ponto que, de 2015, surgiu aqui o Safe Patient Care Act. De 2015 para cá, na Austrália, é lei. Você pode ter mais de 4 pacientes por enfermeiro na enfermaria. Tá? Mais ainda, porque aí é 1 para 1, eles falam isso. Nós temos nível 3, de alta complexidade, às vezes 2 para 1. Porque para cuidar do queimado, por exemplo, cuidar do ventinético, são 2 enfermeiros para 1. Tá? Isso é custo-efetivo. E não só pelo próprio custo do hospital, gente. Olha só essa colocação do próprio ministro, que aumenta, assim, bastante importante de uma vez só no número de vagas oferecidas para ele. Então, são vários aspectos que a gente tem que vem junto com isso. Mas, continuando essa ideia, falando da Austrália, esse é um texto que eu acho que todos vocês já conhecem, de 2007, uma revisão do professor Reinaldo Belon. Reinaldo Belon é um italiano radicado na Austrália desde os 19 anos. E quando a gente lê esse título, você para pensar em trabalhar, é porque somos melhores que os outros. Né? E dá um certo frio na barriga para colocar, pretencioso. Né? Mas aí você vai ler o que está acontecendo, e tem toda a razão que aconteceu. Acho que nesses últimos 10, 20 anos, acho que todos nós podemos respeitar os australianos e neozelandeses e canadenses e nórdicos de uma forma grande. E por conta disso, os resultados deles são excepcionais, com um custo relativamente baixo. Mas o valor da medicina intensiva que eles fazem é muito alto. Eu não lembro o conceito de valor. Valor não é dinheiro. Valor é uma razão. A eficácia do que a gente faz pelo que a gente gasta. Então, quanto mais eficaz e menos eu gasto, valor é valor. E isso que eles conseguem fazer. Já vou mostrar um pouquinho mais para vocês. E assim,
Esse aqui é um subtítulo do texto do professor Fenômeno, que, ó, qual é o caminho que a gente segue? Então, basicamente, eles têm um número adequado de enfermeiros, educação muito forte, mas o texto é fechado. Isso hoje é até questionável, mas eles sabem trabalhar com o que funciona. Tá bom? Bom, e no Brasil? Isso aqui é uma casuística, chama Ortes. Quem escreveu isso aqui, quem analisou esses dados que eu estou mostrando para você, foi o Fernando Zampieri, que a gente vai voltar a falar dele. Ele classificou aqui no Brasil, são UTIs que participam da FINDET, então são UTIs já um pouco diferenciadas. E só para a gente ter uma ideia, ele separou 3 clusters. Esse cluster, esse roxo, que é o cluster número 3, é o cluster de UTIs de enfermagem que trabalha com asteria. Esses são os domínios que ele considerou para dizer que a trabalho era ali. Quer dizer, a enfermagem chega em carta verde para fazer o crítico. Tá? Bom, só para a gente resumir. Esse cluster 3 foi o único cluster que a mortalidade observada foi menor que a prevista. Nos outros clusters, onde a enfermagem é um pouco, vamos dizer assim, limitada no seu serviço, a situação até inverte. Tá? A mortalidade observada é maior que a prevista. Então, só para a gente ter uma ideia aí de como funcionam as coisas e a importância do cuidado do paciente como um todo. Outras coisas que aconteceram, é claro, que são extremamente importantes. Eu acho que é o Venus Semmelweis, essa história do austríaco que pegou os médicos que iam fazer parto, logo depois de fazer necrópsia, sem lavar as mãos, e fez com que eles lavassem a mão com soluções cloretadas. Isso diminuiu bastante a mortalidade por febre real. Então, desde essa época, a gente tem evidência que lavar a mão, higienizar as mãos, faz parte de coisas simples. E a gente não faz. Deixa eu mostrar isso para vocês. Um pouco mais dessa história de interessância, 2 pontos interessantes do que a gente faz hoje, é essa do torcedor de Riga. Riga era um britânico e trabalhava com coração isolado. Aí ele percebeu que um certo dia o auxiliar dele trouxe uma água para ele montar a solução de manutenção do coração, e o coração ficou batendo tempão, dando um animal pequeno. Aí ele foi ver a água destilada. O auxiliar dele trouxe água da torneira. E com isso fez uma descoberta que a gente usa até hoje, que é uma solução de Ringer. Isso não é um Ringer lactato. E porque a água da torneira era rica em vários sais. Isso a gente trouxe para a gente. Mas indo para os Estados Unidos, vem a história do Dr. Hartman. O Dr. Hartman também trabalhava com animais pequenos, e aqui o que ele fez foi colocar um componente orgânico, que foi no encanto aqui, foi o lactato. Hartman criou o Ringer lactato. Então, o que a gente chama de Ringer lactato, na verdade, é a solução de Hartman. O Ringer que não tem nenhuma solução orgânica, nenhum componente orgânico. Essa é uma frase do professor John Myburgh. John Myburgh é um sul-africano que é radicado agora na Austrália. Ele é o primeiro autor do Chest, um dos estudos que trouxe aí a preocupação com o uso de amigos. Um doce. Maior, mas é um doce, não foi o primeiro. E, na verdade, o que acontece é isso aqui, é que os britânicos chamam de Hartman em homenagem aos estadunidenses. Os estadunidenses chamam de Riga em homenagem aos britânicos. Mas a ideia é invertida mesmo. Tá bom? Mas, frigir dos ovos, a gente está falando basicamente da mesma coisa. É claro que, de acordo com o fabricante, hoje a gente tem concentrações de lactato que são diferentes. A gente fala de mais ou menos 24 até 26 milimoles. Dá para converter para uma qualidade de solução. Outra questão importante que nem sempre a gente lembra é esse holandês, que é o Willem Kolff. Willem Kolff foi quem inventou a diálise, na verdade. Ele criou a diálise como diálise lenta para venosa. E essa foi a primeira paciente que ele tratou, extremamente lenta, com encefalopata, que depois de 11 horas de terapia, ela acordou. E isso a gente trouxe para a modernidade. Lembrar que isso veio para a modernidade como diálise intermitente. Diálise lenta, depois entra entre os italianos, né? Pelo meio que a gente não vai ver isso hoje, mas vamos ver para frente. Tá bom? Ainda do Dr. Wolff, foi ele que criou o balão de contaminação microótica. Só que usava CO2, não nitrogênio, que a gente usa hoje. Tá bom? Desculpa, nitrogênio não é. E grande ainda na história, isso aqui é 1938, onde esse neurocirurgião, Walter Bendy, foi o primeiro cara que conseguiu operar o neurônio central com sucesso, com sobrevivência dos pacientes. Ele criou uma unidade que só observava os dentes, porque não existia ventilação mecânica. Em relação à ventilação mecânica,
A gente herdou, basicamente, pelo menos para a história ocidental, a história russa, a gente não conhece muito bem. Mas para a história nossa aqui da América e Europa, começa aqui na poliomielite. Assim, tem algumas imagens bem marcantes da série. Nos Estados Unidos, isso foi em 1950, uma coisa que aconteceu de positivo foi a introdução desse indivíduo, que é o Philip Denker. O Philip Denker era um engenheiro químico, só que o irmão dele era um biólogo, trabalhava com animais pequenos. Então ele viu o irmão dele trabalhando com produtos novos, enquanto o animal parava de respirar, a pressão na parede não parava de mexer a membrana superficial dele. Ia lá mexendo na membrana, o animal respirava. Quando ele fez isso com o gato, foi para o ser humano, que é a aceitação do pulmão de aço. E o grande impacto foi aqui na epidemia de polio. A gente, você faz essa brincadeira, mas é sempre isso aqui é Los Angeles, 1950. Tem um enfermeiro para 1, 2, 3, 4, 5 pacientes. Totalmente HC. Bom, a epidemia migrou para a Europa, a quarta gente foi Copenhague, e quem teve grande participação foi esse indivíduo com o Georg Ibsen. O Georg Ibsen é considerado o pai das UTIs modernas. Aqui, olha, isso aqui é o obituário dele que eu estou lançando de 2007. Veja, e é considerado fundador da primeira UTI, dos moldes modernos. A primeira UTI foi para a guerra política. Então, em moldes modernos, eu digo, com ventilação mecânica agora. De pós-operatório, que ele fazia para acostumar todo mundo e ficava ventilando na mão. Não sei se vocês lembram, mas na fase dinamarquesa da epidemia de polio, eles conseguiram passar dessa forma, fazendo turnos de 8 horas, pararam a faculdade de medicina, a faculdade de enfermagem, a faculdade de odonto, a faculdade de farmácia, para fazer turno de 8 horas, todo mundo ventilando na mão, molecada. A mortalidade deles foi super baixa. Tá bom? Bom, a gente vai voltar nesse tema depois. Aí a epidemia migrou para a Suécia, esse impacto já foi tão grande para a vacinação, que foi algo de altíssimo valor que até hoje a gente traz. Às vezes não escapado, mas traz. Em 1960 vem esse indivíduo aqui, o Forrest Gump. O Forrest Gump, na verdade, ele era um piloto, ele inventor. E engenheiro, ele se formou, desculpa, se especializou em engenharia. Ele que criou esse ventilador que é o Mark 7 e Mark 8. Não sei se alguém já teve oportunidade de usar com vocês. Um ventilador que até pouco tempo atrás não tinha no Brasil. O que a atual CI era só para ventilar os pacientes. Tá bom? Qual a grande diferença entre eles? O Mark 8, ele tem um botãozinho que está aqui no meio dessa escuridão que não dá para a gente ver, ele faz líquido. Não só ele não fazia PIC, como fazia pressão negativa, na respiração. Tá? Se acreditava que a pressão positiva da torácica tinha uma repercussão hemodinâmica muito grande. Não deixava de ter razão, mas talvez fosse nesse grande ponto. Aí, falando da história no Brasil. Olha, gente, o primeiro relato de crítico que recebeu um suporte orgânico foi em 1955, na polio, o pulmão de aço aqui do Instituto Petit. Em 1967, foi fundada a TI respiratória do Hospital Servidores Públicos do Rio de Janeiro, com o professor Sérgio Tufino. Aqui tem uma zona no cinzenta que ninguém sabe direito como é que foi, mas existia essa sala 40-30 que era a unidade de pós-operatório do pessoal da cirurgia. Os plantonistas eram o professor Marcel, a professora Armida Luiz. Assim, eles começaram a ter aqui no hospital. E logo depois veio a unidade de choque, que é a unidade de choque, só para vocês terem uma palhaço, desculpa. Quando você fica sala 40-30 é bem baixa aqui no quarto andar, onde a biblioteca da Luiz. E a unidade de choque é aqui no sexto andar, onde está agora a sala de procedimentos da pessoal da NEM. Vocês podem prestar atenção, são dois isolamentos respiratórios que fazem pressão negativa muito quente, então, e tem os dois banheiros em cada uma das salas, certo? A unidade de choque já foi a GN, agora é a GS. O ambiente físico, os equipamentos históricos são dessa unidade, tá bom? Ninguém sabe direito como aparece. Bom, perfeito. Em 1972 foi a primeira UTI de hospital privado que foi do Hospital Sírio-Libanês. O Hospital Sírio-Libanês vende como a primeira UTI do Brasil. A primeira UTI de hospital privado. Desculpa, do Hospital Sírio-Libanês. Em 1977, 5 anos depois, foi fundada a SOPAT,
Veja que a SOPAT, a Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, foi fundada antes da minha, com antecedência aqui de 3 anos. Até hoje, as coisas não se misturam muito bem. E em 1976 foi a primeira residência de UTI do Brasil, que é lá do HCPA, do Hospital das Clínicas Porto Alegre. E assim, para os hospitais públicos do Brasil, gente, esse é um hospital que todo mundo deveria conhecer, do ponto de vista organizacional e estrutural. Eu distribuí esse exemplo para a gente seguir. E um dia, quem sabe, a gente não chega lá. Em 1991, o CFM reconheceu a residência de UTI. Em 1996, foi o primeiro complementando a HC em medicina intensiva. Tá? E 2004 foi o primeiro ano de residência. Então, veja, 2004 foi o primeiro ano de residência pelo Hospital das Clínicas, que acho que foi a segunda residência do Brasil, mas a primeira foi em 1976, o pessoal lá de Porto Alegre. Tá? Bom, falando um pouco ainda dessa estrutura de história do Brasil, história das clínicas, isso que eu estou mostrando para vocês é a validação do SAPS-3 que a gente ainda usa hoje. Só para a gente ver a diferença de resultados normatizados por todas as regiões do Chile. Então, veja, nós estamos aqui em cima. América do Sul, maior índice de mortalidade. Quem puxa aqui para baixo? Os nórdicos e os australados. Se for isolar aqui a Austrália e a Nova Zelândia, nós baixo aqui para baixo. Tá bom? Enfim, isso aqui é uma realidade que eu acho que isso aqui está caindo cada vez mais, mas isso tem melhor. Ainda é uma análise do banco do SAPS-3. Só que aqui está analisando o valor dessas regiões. Lembra que o conceito de valor era a eficácia sobre o gasto que aquela unidade tem, que aquele país tem com. Aqui está falando só de doentes críticos. Só você pode estender para doentes críticos, não críticos, etc. Então, veja, aqui a gente tem a mortalidade padronizada e aqui a gente tem o gasto padronizado. Isso aqui, sim, não tem como você pegar um banco de dados padronizar o gasto, a gente tem que pegar todo o tempo de integração. Então, olha só que interessante. Nesse quadrante, a gente tem quem tem a mortalidade padronizada alta e o tempo de internação alto, o gasto alto. O Brasil está aqui. A América Latina como um todo está aqui. Aqui a gente tem o contrário. Mostrado que gasta pouco e tem bons resultados. Aqui está a Austrália, Nova Zelândia, os nórdicos, canadenses. Os Estados Unidos estão aqui. Eles têm bons resultados, as custas de altíssimos. Tá? Bom, ainda falando de qualidade no mundo, só para a gente ter uma ideia. Olha, se a gente for ver quando o número de micro-organismos resistentes que existem aqui no complexo hospital das clínicas é vergonhoso. O serviço público de São Paulo é vergonhoso, mas o hospital das clínicas é muito alto. Mas só para a gente dar uma enxergada no mundo, isso aqui já é antigo também, é de 2013, mas é o mapa de acontecimentos do mundo. Vermelhos são os países críticos. Tanto Argentina, Colômbia, Estados Unidos, a China, tem a Itália aqui e os poloneses também. Né? Claro que isso aqui hoje é um pouco maior para os países, principalmente aqui do leste europeu. Tá bom? Mas isso aqui não deixa de ser um marcador de qualidade, de cuidado. Mas, uma vez que apareceu um bicho multiresistente, não tem se propagar. Então, são vários fatores relacionados a se propagar. Não é só lavagem de mãos, não é só o uso de discriminar com o time campeão, não é só cuidado de limpeza do leito, concorrente ou terminal, e vai. Bom, gente, eu queria até agora só concluir. De tudo isso que a gente já passou de história, boa parte do que a gente discute no dia a dia está aqui, né? Antibiótico, droga, lactato, etc. Suporte orgânico. Isso é um componente extremamente importante, muito importante, só que é só poucas. O resto que está lá embaixo, que a gente às vezes esquece, inclusive, contempla muitas coisas que eu não pus todas aqui, mas que a gente deixa para trás. Só lembrar que os países como os canadenses, os suecos, eles se preocupam muito com a satisfação, não só do doente que ficou na UTI, como da família do doente que ficou na UTI e teve alta, mas também com a família do doente que ficou na UTI e morreu. Mas isso é extremamente importante. A gente não cuida só do paciente, a família da os amigos são é muito mais amplo do que a gente faz. Isso está tudo aqui embaixo que a gente não vê. Quando chega assim, mais próximo de aqui de baixo, fala assim, vamos considerar deixar aberta a visita para o paciente. Mas vai atrapalhar. A gente vai atrapalhar.
Bom, vamos lá. Falando do Hospital das Clínicas, então, só lembrando que ele funciona desde 1944, é um dos hospitais escolas aqui da USP, o primeiro HU. São 2.400 leitos nos institutos. Atualmente funcionam 450 leitos de UTI. Aqueles que o sistema tinha 120. Portanto, todo o resto são 450 leitos de UTI. Hoje, do ponto de vista de suporte, a gente não consegue oferecer o que a sociedade mundial considera como UTI nível 3. O que é uma UTI nível 3? É uma UTI que consegue dar todo tipo de suporte que vocês conhecem. Veja, mas obrigatoriamente para a sociedade mundial, você tem que ter um enfermeiro. Então, isso a gente não tem. Então, não poderia comprar essas próprias clínicas e aí nível 3 para a sociedade mundial. Tá bom? Tem no Brasil, mas a gente faz privado, não vou. Ó, trouxe para vocês aqui, isso aqui é 2015, 2016, já está só um pouco melhor que isso. Digo para vocês que é um pouco melhor que a literatura francesa, por exemplo. Mas isso aqui, gente, é a adesão dos documentos do OMS de higienização de mãos. Olha que interessante. Nós médicos, 62%. Quem mais adere isso é no mundo inteiro, são os fisioterapeutas. Tá? Enfermagem, técnicos de enfermagem, fica aqui na casa dos 60%. Aqui não tem 65%, 70%, algo melhor que isso. Bom, mais do que 60%. Algumas UTIs conseguem 100%. Isso é uma coisa importante para a substituição nossa. E de reduzir melhor a qualidade de trabalho de todos nós, não só de quem tem contato direto com os pacientes, mas tem que são o corpo de enfermagem. Olha, todo mundo sabe o que é a mortalidade padronizada. Né? Acho que o pessoal que não são ainda tiveram oficina com o Bruno ainda agora no final do ano passado. Isso é um jeito de a gente medir qualidade da UTI. A gente bem superficial de medir qualidade da UTI. Mas é um jeito. O HC tem um ACMR pelo SAPS de 1. O que depois dessa tabela aqui embaixo? Essa tabela é da validação do SAPS. Tá, gente? Eu queria só que vocês vissem que para cada uma das regiões do mundo existe um limite para a gente calcular a probabilidade de morte. A maior, provavelmente, é a nossa aqui da morte, e a menor é a dos nórdicos, seguido da Austrália e Nova Zelândia. Certo? O nosso está em 1 no HC, mas levando em conta a América do Sul. O ano passado, o pessoal da Intermédia lançou, pelo projeto UTIs Brasileiras, a correção nossa aqui do Brasil. Só que muitos hospitais privados, muitos hospitais públicos, são os hospitais que participam da Intermédia, são os hospitais diferenciados. E realmente, assim, desabou. O SMR nosso, do que é esperado no Brasil, é muito maior do que tá bom? Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo com a gente. Bom, e aí surgem, com tudo isso que eu falei para vocês, algumas oportunidades de melhor. Pensamento crítico e respeito. Só lembrar que esse ninguém sozinho consegue cuidar de um doente muito grave. Participação dos médicos, isso é muito importante. Assim, a equipe muito profissional é muito mais importante para o doente do que o cidadão ali no meio, certo? No pensamento crítico, vocês vão tentar, a gente vai tentar, vocês vão desenvolver isso aí com o passar do tempo, baseado no que a gente tem de evidências. Só lembrar que evidência é a evidência da pessoa deve fundamental ali que está vivendo hoje. A evidência para ele pode ser um pouco diferente hoje, pode vir de evidência para ele. Então, a gente precisa misturar as coisas, tá? E sempre lembrar que tem outras coisas a colocar em mente, inclusive custos. Custo em um país em desenvolvimento é extremamente necessário a gente levar em conta. Eu já escutei, muito tempo atrás, ficava uma frase que assim, uma vida não tem preço, não tem custo. E esse custo repercute nos outros pacientes também. Tá? Só lembrar que o nosso orçamento, ele fica em setembro. Não vai fazer isso. A gente tem que tomar cuidado com os gastos que a gente tem. Mas, assim, cuidado com os pacientes. Isso a gente tem melhorado bastante. Acho que familiares, era meio arcaico no complexo ainda. Os pacientes estão ficando mais tempo, não conseguem passar a noite, não conseguem dar um pouco de conforto para eles. Tá? Não sei se vocês sabem, mas assim, os familiares podem tomar banho no banheiro lá do AB. Do AB. Tem
a praça da Fundação Pro Sangue, que tem lá a pintura do obra, cara, é super agradável de você passar um tempo e refrescar a cabeça. Ao tempo das primeiras minutos, o pessoal tem a vantagem de ter a visão de ter ensolarado, uma coisa que refresca bastante a cabeça também. Isso é coisa importante. Agora vamos lá, voltando para o tempo dessa primeira andar. Tem alguma sala para um familiar para separar? Tem alguma porta para somar em algo? Gente, acho que eu vou ter defasado esse meu pensamento mais moderno. Bom, comunicação é algo que eu acho que a gente vem crescendo bastante nos desenvolvimento de se desenvolver. E cuidados de fim de vida, que eu acho que a gente tem, né? Eles podem promover, não. Se pode. Deve, muitas vezes. Só lembrar que, mais uma vez, os canadenses, por exemplo, que se preocupam com a satisfação dos familiares que morreram do hospital. Os familiares de canadenses que morrem na UTI são situações maiores que morrem na enfermaria ou na unidade de cuidados paliativos. Interessante isso. Eu mostro para vocês aqui. Vocês bolaram um questionário para se medir essa situação. Chama Cantar. O Cantar ele é dividido em enfermaria e tem um componente também de UTI. Tá? Bom, a residência no HC. Olha, gente, falei para vocês que 1996 foi o primeiro ano complementar aqui no nosso hospital. Eles fizeram os assistentes, que hoje é o 11GS e 11GN. No início, eles saíram do complexo, voltou agora e um dos diaristas da UAP. A Rita, que está com a gente ainda, a Marli, que saiu ano passado, a Marge, que faz parte da diretoria agora, eram os pais assistentes da UAP. Fora, o pessoal da primeira, que sempre foram grandes parceiros aí do desenvolvimento da residência. Naquela época já participavam o professor Carlos, Ricardo Tapajós, que é da NI. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver alguma aula de técnico, como escrevendo na bolsa. Uma coisa fantástica. Bom, Marcela Mato, Ronaldo, Pedro, Guilherme, Guilherme foi o grande desenvolvedor da bandeira do espaço do Palácio, que trouxe no patamar que está. Bom, já foi sequestrado pelo pessoal da ANSI, né? Agora é diretor de coisas grandes do ANSI. E o Geraldo Lorenzi, que é um dos grandes nomes aí ele é o atual coordenador da Laboratório do Som, né? Ele era um dos assistentes da UTP, não, até uns 15 anos atrás, certo? E aí, dos complementandos. Esse foi o primeiro complementando de UTI aqui dos Caldas Clínicas. O nome dele é André Luiz Oliveira Martins. Isso foi em 1996, era um ano só de complementação. No segundo ano, vieram essas três pessoas, entre eles o Zé, que vocês vão ter algum contato com ele ainda, e o Gustavo. O Gustavo na verdade, ele é um dos diaristas da UTI, mas ele é o diretor de qualidade e segurança também. Tá? Esse foi o segundo ano. Terceiro ano, o Luciano, que acho que muitos de vocês conhecem, de influências da UTI. No quarto ano, a gente tem aqui o Fabiano. Fabiano ele é assistente da disciplina, só que ele trabalha no laboratório, inclusive, eu vou te ver na cabeça isso totalmente. Bom, no quinto ano, desses três, já nenhum mais deles está aqui. Tem o Léo Brown, que é da Rede Dora, o Ricardo Reis, que está no Aurora Healthcare nos Estados Unidos agora, e o André Amaral, que deve ler bastante coisa, e o cara que estuda passagem por cá. Ele é um dos assistentes do Centro Grupo lá de Toronto. Bom. Essa geração está entrando nisso, acho que todo mundo já teve contato com coisa. A sétima geração, um cara que vocês vão ouvir falar bastante, mas que não está mais aqui com a gente, foi assistente da disciplina por muito tempo, foi o Alexandre Toledo. Tá? Nessa época, a gente saiu dos complementantes para a residência. E nesses 6, 7 anos, assim, o número de assistentes que colaboravam com a residência cresceu bastante. A gente, a Flora Machado, ela é a coordenadora, né? Assim, a pessoa titular da disciplina de medicina intensiva da Unifesp agora. Ela foi fundadora da atual UTI da INI. Se você olhar lá no quarto andar, que era lá no fundo, onde era a UTI, tem a placa com o nome dela lá. Tá bom?
com o Sigrid, que foi para São Carlos, a Rock está aí, o Fábio e o Maurício, que estão agora lá no Sírio, e o Luiz está aí. Tá bom? Olha, gente, como foi para vocês, estão agora assim, então, Tia, uma das enfermeiras que vocês vão ver andando por aí, que sempre colaborou com a gente, a Adriana, que vocês vão ter muito contato com a fisioterapeuta, e a Carol Fuca. Por um acaso, a Adriana, ela foi aprimoranda com o André, que foi o primeiro complementando de UTI, era lindo também. Tá? Bom, aqui começam os residentes. Então, ela foi a tal geração de 2004 a 2006. E esses foram os primeiros residentes do UTI propriamente dito. O Daniel, o Fábio e o André. O Daniel está aí com a gente ainda. O Fábio, acho que vocês vão ter contato com ele, talvez, em relação à gestão. Na nova geração, vocês vão me falar bastante aí do Ricardo. O Ricardo está em Paris agora, na França. A 10ª geração, o Rogerinho está aí entre a gente ainda, e o Paulo, vocês vão ter bastante contato. Essa é a 11ª geração. Só queria só lembrar, se já tiveram, muitos de vocês já tiveram um contato com o Felipe. O Felipe é uma das pessoas mais sensacionais da face dessa terra. Os caras do maior QI que eu conheço. Uma pessoa fantástica. Vocês vão ter oportunidade de ver os caras que mais escreve e fala sobre ECMO, né? Pessoal de esporte cardiovascular. Tá bom? E o Fernando Zampieri, que acho que é um dos, na literatura moderna, um nome bastante citado. O Fernando ficou há muito tempo como assistente, agora ele é assistente lá em Alberta, no Canadá. O Thiago também é um cara que vocês vão ter bastante contato aí, o coordenador do Vila Nova Estado. Não tem medo do solista. Bom, 14ª geração, já começa a ficar pesado. Então aqui está o Pedro, o Felipe e o Estevam. A 15ª geração, o Daniel estava com a gente até o final, também do ano passado, ele agora ficou só lá no Monster. Tá bom? Na 16ª geração, vocês vão ouvir falar do Otávio. O Otávio, gente, só para vocês terem uma ideia, ele é o primeiro autor, foi o cara que trouxe os dados do nosso DataSUS sobre o que foi Covid aqui no Brasil. Se você pegar no lance que está fazendo isso, 80% dos doentes ventilados de Covid no Brasil morrer, ele é o primeiro autor. Tá? Ele agora ele Barcelona. Tá? Essa 17ª geração, está aqui o César, a Lívia e o Bruno. Vocês vão ter contato com a Lívia, dependendo do fato do edifício. Bom, 18ª geração, vocês vão ter contato com o Alder. O Alder é filho de economistas. Ele vai falar para a gente aí de carreira, como que a gente deve pensar em relação a isso? Eu acho que é uma coisa que muitos de nós pensam de forma bem concreta. É isso. Tem ideia de fazer o que é. Bom, na 10ª geração, o Bruno, vocês vão ouvir falar bastante dele por aí também. Ele faz parte do grupo de pesquisa da Dacor, do Sírio, um nome bem importante aí nas publicações mais modernas, principalmente durante a Covid. Essa é a 20ª geração, vocês vão ter contato ainda com a Roberta, lá no trauma, com o Rodolfo e com a Bruna no transplante hepático, né, no Facebook. Na 21ª geração, tem aqui a Bárbara, ela é descendente da trauma. Então, e a 22ª geração, vocês vão ter contato com o Luiz e com o Guilherme aí. A 23ª, vocês vão ter contato aqui com o Lucas, lá no transplante hepático. Na 24ª geração, vocês vão ter contato com a Ana no trauma, com o Paulo no trauma, com o André lá no HU e com a Amanda aqui no TDM. Na 25ª, vocês vão ter contato com a Paula lá no transplante, com a KT, com o Douglas e com o Fred aqui no GS na GM e com a Leonara na UCI. E, bom, isso aqui é todo mundo. É mais fácil falar que não tá, que foi a Ana que voltou lá para o Sul. Mas, bom, tá aqui os dois. Camila, o Paulo está na UCI, a Bruna está na UCI, a Andresa está na UCI, Francisco está no trauma, a Larissa e a Camila na GS na GN, e
e o Guilherme lá no CESP. Bom, esse ano, gente, começaram juntos 3 fellows, que são esses. A Stephanie, que vocês vão ter contato com ela, o Luiz, que está entre nós ainda, e a Karine, que está entre nós. Bom, 27ª geração, vocês olharem para o lado, você começa a identificar. Alguns eu trouxe foto por conta disso, mesma coisa da 28ª, e a 29ª aqui são vocês todos. Sejam aí muito bem-vindos. Coisinha, só para conhecer, até agora, somos em 202 entre formandos e formados, né? De todo esse povo que eu falei para vocês. Essa história continua e tomara que todos vocês façam parte, que vocês consigam. Vocês assumam que estão começando aqui para colocar isso para frente. Né? Olha, gente, assim, é ligado a último. Nem todo mundo trabalha com professor da USP. Então, da nossa disciplina, a gente tem 4 pessoas que são professores da USP propriamente ditos. Essa é a professora Lúcia Scalabrini, o Chico, o Heraldo e a professora Ludmilla. Dos nossos professores titulares, desde que a disciplina foi fundada, primeiro foi o professor Lineu, até 2022, desde então a professora Ludmilla. Esses foram os supervisores da residência de UTI. Esse cara foi o que batalhou para criar, que pegou os primeiros pepinos, que lapidou os pepinos e deixou para ele para o resto conduzir. Tá bom? Então, ele começou atualmente esse tempo de supervisor. Esses são os preceptores. A história da preceptoria é algo foda. Pelo menos eu falo no WhatsApp para você. Não, mas você está no WhatsApp. Bom, então assim, a história da preceptoria, só para vocês terem uma ideia, sempre teve uma coisa figura, mas o cargo de preceptor não tem, sempre foi usado como preceptor dos internos para o pronto-socorro. Só em 2022, consegui trazer isso de volta, foram 17 anos de batalha para trazer o preceptor de volta. No primeiro ano, coincidentemente, ainda sobrou bolsa de outras disciplinas que acabaram ficando com a gente. A gente tem direito a um preceptor. E foram esses 3 aqui, o André, o Pedro e a Ana Flávia. Em 2023 foi a Ana e o Douglas, 2024 o Luiz sozinho, 2025 você não tem o Arthur e o Maurício. Atualmente você tem os 2, tanto o supervisor quanto o vice-supervisor, que são o Bruno e o Pedro, para cuidar de vocês. Né? E os 2... A gente diz que está fácil. Só para um pouquinho forte. Gente, vocês têm alguma colaboração? Então, sejam bem-vindos aí, todos. Olha, gente, assim, dificuldades virão. Essa ideia e elas serem cada vez menores. A gente precisa continuar. Por favor, assim, todos vocês que estão entrando agora, tenham na cabeça ali a ideia é sempre melhorar a residência, cuidar dos doentes primeiro. Melhorar a residência é um passo importante para melhorar o cuidado dos doentes. Muito ouço. E chega isso. Todo mundo tem isso na cabeça. E nos momentos ruins vai ser difícil pensar nisso, mas nos momentos bons, tragam isso para a cabeça de vocês. Trabalhar com escolas clínicas não é algo muito amigável. A corretividade é muito grande. Tem vários fatores, não é só o salário é muito baixo, mas não é só isso. E mesmo o ambiente de trabalho, a gente precisa construir de uma forma, ou lapidar de uma forma um pouco melhor. E, gente, todos nós só queremos melhorar. Às vezes, não pode ser. Alguém tem uma colocação? A gente vai almoçar, vamos embora.